como não compreender Lacan. E hoje nós vamos abordar Shakespeare com Freud, né? E nós intitulamos a célebre neurose. Eu gostaria de começar lendo Freud, após a morte do seu pai, que foi em 1896, em 1897, ele escreve em 15 de outubro de 1897 uma carta ao Dr. Fliss, quando ele estava fazendo a autoanálise dele e encaminhando para a construção da obra A Interpretação dos Sonhos. E aqui eu gostaria de ler. Uma ideia de valor geral está na carta para Fliss. Uma ideia de valor geral despontou em mim. Descobri também em meu próprio caso o fenômeno de me apaixonar por mamãe, ele está falando do amor dele pela mãe, e ter ciúme de papai. E agora o considero um acontecimento universal do início da infância, mesmo que não ocorra tão cedo quanto nas crianças que se tornam histéricas. Porque Freud, no início, acreditava que os histéricos e as histéricas tinham sempre sido vítimas de algum abuso sexual. Ele renuncia, a partir da sua autoanálise, que isso não seria verdade e que haveria, vamos dizer, o próprio isso que ele está sentindo poderia ser um elemento que iria constituir o complexo nuclear das neuroses que ele veio a chamar mais tarde de complexo de Édipo. Então ele diz, ter ciúme do papai agora o considera um acontecimento universal do início da infância, mesmo que não ocorra tão cedo quanto nas crianças que se tornam histéricas, semelhante à inversão da filiação romance filiar na paranoia, heróis criadores da religião. Se assim for, podemos entender o poder da atração de Édipo Rex a respeito de todas as objeções que a razão levanta contra a pressuposição do destino, e podemos entender por que o teatro da fatalidade estava desatinado a fracassar tão lastimavelmente. E aqui ele continua, passou-me fugazmente pela cabeça a ideia de que a mesma coisa estaria também na base do Hamlet. Aí ele entra em Shakespeare. Não estou pensando na intenção consciente de Shakespeare, mas creio, ao contrário, que um acontecimento real tenha estimulado o poeta a criar a sua representação. A mesma estrutura em Hamlet, a mesma estrutura de Édipo Rei, praticamente também em Hamlet. É disso que ele está falando. Como é que Hamlet histérico justifica suas palavras? E assim a consciência nos torna todos covardes? Muito bem, era isso que eu queria, essa carta, para abrir hoje o nosso seminário. Eu acho que alarga muito as nossas intenções nesse seminário de hoje. Os nomes do pai não são prerrogativas somente de Freud, mas também de Shakespeare. Nós chegamos até nomear Shakespeare como um psicanalista. E lá na frente nós vamos dizer talvez por quê. Os pais mortos e seus aspectos dos meandros do parricídio. Isso nós encontramos tanto em Édipo Rei como em Hamlet. A pequenez fálica das metáforas paternas. Em vez de falar do pai, nós preferimos falar em metáforas paternas para estar em acordo com a modernidade, com as neofamílias. E uma estrutura denominada edipiana ou hamletiana, e que veio a se chamar o complexo de Édipo, né? E que poderíamos também chamar de complexo de Hamlet. Jean Vernant, que é um historiador francês, ele dizia que Édipo não tinha complexo de Édipo, né? O Édipo Rei, porque tudo que aconteceu com ele foi um agido através dos oráculos e dos deuses.
Os oráculos diziam as coisas para ele, mas enfim, mas nada era tão bem compreendido. Ele compreendeu bem a pergunta da esfinge, né? E parece ter tido um saber excessivo que foi profundamente lesivo à sua trajetória. Então o Jean Vernant dizia, não, ele não tinha complexo de Édipo. Mas na verdade nós sabemos que sim, havia a questão dos amores infantis, dos ódios infantis, as sexualidades infantis, enfim, que podem ou não ir pela vida fora. Isso aí é uma questão de construção, estavam presentes em Édipo Rei. Uma tragédia e um drama na gênese da psicanálise. Claro que eu acho que é importante que a gente tente distinguir tragédia de drama. Às vezes as pessoas chamam os textos de Shakespeare como Hamlet, o príncipe da Dinamarca, de tragédia. E eu não concordo com essa nomeação. É um drama, porque a tragédia ela é uma epifania grega e tem origens na religião e nos ritos ao deus Dionísio, né? Depois nos ritos religiosos, enfim, houve uma transição para o teatro, né? Que é o lugar de se ver, onde ali o herói, o coro, encenava uma dada história, né? Mas com fins religiosos para a civilização grega. E nós sabemos das figuras mais importantes do teatro grego, que é Ésquilo, Sófocles, né? É importante, assim como outros, mas esses dois são os que mais se sobressaem. Tragédia vem da palavra tragos. Tragos quer dizer bode, né? Porque o deus Dionísio tinha a aparência de um bode. A tragédia era meramente discurso. Não havia cenas de violência. Se Édipo Rei, depois de saber que havia matado o pai e se casado com a mãe e ter tido 4 filhos numa relação incestuosa, claro que ele não fura os olhos em cena. Todos esses acontecimentos, esses acting outs trágicos acontecem fora de cena. Então a tragédia grega ela era meramente discursiva. Isso é muito importante. Isso se aproxima muito da psicanálise, porque havia o discurso do herói e ao mesmo tempo havia o coro. O coro era uma espécie de ideal do eu que situava o herói no contexto, vamos dizer, no contexto da sua própria subjetividade e no contexto da civilização ateniense, no contexto dos deuses e etc. Né? É bem interessante a gente ver como Édipo, como o coro dialoga e aconselha Édipo, né? Isso na trilogia de Sófocles toda a gente pode ver essa estrutura. Agora, o drama não. O drama tem action outs, tem violência em cena, e então não é meramente discurso. Já tem o action out, que é os atos, as atualidades da civilização ocidental. Os dois escritos, tanto Édipo Rei como Hamlet, é claro que as pessoas devem se lembrar do enredo básico de Hamlet. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas é a história do príncipe cujo pai é assassinado pelo irmão, né, o rei da Dinamarca, o rei Édipo, o rei Hamlet, desculpe-me. Ele é assassinado pelo seu próprio irmão, né, e o irmão se torna o rei da Dinamarca, e imediatamente ele se casa com a mãe do príncipe Édipo, a rainha Gertrudes, né? E a partir daí começa o conflito edípico, né? O espectro do rei Hamlet aparece para o príncipe, dizendo que ele não teria morrido de um acidente, de uma picada de cobra, mas que ele teria sido assassinado pelo próprio irmão para herdar o trono.
e há uma procrastinação neurótica durante todo o tempo, durante o drama shakespeariano. Ele procrastina o tempo todo, mata Apolônio, acaba morrendo a Ofélia, a própria mulher que ele recusa, porque no fundo ele estava querendo, ele tinha inveja do lugar que Cláudio ocupou em matar o próprio pai. Então não matava Cláudio porque sentia inveja dele ter exercitado essa função edipiana de matar o pai. Mas finalmente o assassinato acontece, né? Mas depois de muita procrastinação. Voltando aqui ao assunto, os dois escritos pensados por Freud, as voltas com a sua autoanálise, né? Eu acabei mostrando aquela carta, né, dele ao Dr. Fliess, em que ele, na sua autoanálise, ele impactado pela morte de Jacob Freud num processo depressivo, né? E ele consegue, inclusive, ele tem cenas, todo mundo sabe, em que ele tinha pesadelos de não dar conta de entrar no cemitério onde estava enterrado o próprio pai, e ele vai, através da análise de seus próprios sonhos, que ele não colocou tudo isso na obra, a interpretação dos sonhos, ele vai descobrindo o amor pela mãe, a rivalidade pelo pai, o ódio pelo pai, a impressão do pai fraco, né? A impressão do pai fraco e algumas dificuldades que ele encontrava na própria vida. Freud não conseguia chegar a Roma. Ele não conseguia chegar a Roma de nenhuma forma. Então veja, esses dois escritos pensados por Freud, as voltas com sua autoanálise, produz o anormal. Eu coloquei a letra A, hífen normal, porque isso impactou muito, essa questão desses amores infantis. O impactou inicialmente parecendo que seria uma normalidade. Mas mais tardiamente nós sabemos que esses amores são necessários. O amor edipiano, o amor, vamos dizer, primeiro é o amor do bebê pela mãe, na dia de primeira. Depois nós temos o amor pela figura do pai, seja uma menina é um amor heterossexual, um menino é um amor homossexual, isso não deixa de ser, mas esses amores são sublimados gradualmente e entra um processo em que a coisa deixa de ser uma anormalidade, em que esse A não é separado, e aqui nós temos o A pequeno, que poderia ser o que Lacan vem mais tardiamente chamar o objeto pequeno A, que seria a construção desse Édipo, para que ele possa realmente contribuir para a estruturação de uma boa subjetividade. E ele, ao mesmo tempo, ele é necessário, ele é uma necessidade, mas também ele pode ser um fator, um pathos, tornando-se aquilo que Freud chamou o complexo nuclear da origem das neuroses. É claro que o sujeito humano que chega na estrutura edipiana, ele é um felizardo. Se ele permanecer numa estrutura pré-edipiana, ou na dia de primeiro, no objeto fusional mãe-bebê, realmente a estrutura dele será bem atrasada, não estará no nível da neurose, poderá estar em outros níveis, como perversão, como psicose, né, autismo e etc. Os simbolismos das datas redondas rememoradas na sessão de hoje, né? Tem um motivo, porque há uma data importante que é o 4º centenário, né? Centenário da morte de Shakespeare, que ocorreu em 23 de abril de 1616. Ele trabalhou bastante, produziu muitas peças durante o reinado da Rainha Elizabeth I, né? Obviamente trabalhando dentro da estrutura do teatro elizabetano, que as pessoas devem se recordar.
o teatro elizabetano não tem o coro, é claro, não é a tragédia, o coro não existe, mas dá uma ênfase muito grande aos monólogos, né? Em que a personagem ou o herói ele pensa a sua subjetividade, ele se pensa como Dasein, como ser no mundo na busca da sua essência, ou do próprio ser, como diz Heidegger, né? Então vejam vocês, o teatro elizabetano era interessante porque a peça era um diálogo do herói ou do grupo teatral com a rainha. E esse diálogo era assistido pela população. Todo mundo se lembra, viu? No palco, nós tínhamos o palco, o stage, e tínhamos a plateia. Então era assim que a coisa funcionava. E a coisa, quando Elizabeth I morre em 1603, assume, é coroado Jaime I, primeiro rei da dinastia Stuart, né? Inclusive eu li uma certa feita, eu estava na Europa, eu acho que estava em Oxford, me caiu a mão, eu comprei, mas não sei onde o livro está, um livro escrito por uma professora da Universidade de Princeton, em que fala de Shakespeare, o grande propagandista da dinastia Stuart. Eu não diria que ele seria o propagandista só dos Stuart. Ele foi um propagandista de Elizabeth I. Escreveu coisas maravilhosas, mas escreveu coisas também ruins. Coisas que não tem... quando ele começa a entrar na história, por exemplo, o drama dele, Henrique IV, em que ele fala sobre o último rei da dinastia York, enfim, que tinha uma ligação com a Guerra das Duas Rosas, né, com a dinastia Lancaster. Ele, na verdade, ele faz propaganda para a dinastia Stuart. Então, realmente, e hoje se comprovou que Henrique IV não tinha as deformidades físicas, não era uma figura monstruosa do ponto de vista físico, e por ser monstruoso fisicamente, naquela época se admitia que havia também uma monstruosidade de caráter. Mas as pesquisas arqueológicas têm mostrado que não é verdade. O que ele escreveu a respeito de Ricardo III. Foi o último rei da dinastia York e, finalmente, depois dele, assumiu a dinastia Tudor, que veio a ser a dinastia de Henrique VIII e Elizabeth I. Então essa data ela é muito importante para o mundo, porque Shakespeare ele é o criador da língua inglesa, né? Ele criou a língua inglesa, porque nós não temos um escritor inglês antes de Shakespeare, em língua inglesa. Mesmo porque a Inglaterra ficou do ano 1066 até o ano 1364, tendo o francês como língua oficial do país. Nós tivemos reis como Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, e, enfim, os reis os filhos de Eleonor de Aquitânia, né? Enfim, de todo do reinado criado por Guilherme o Conquistador, que veio da Normandia. Foram 300 anos em que a nobreza, a monarquia não falava inglês, né? O inglês era falado só pelas pessoas humildes, não era uma língua escrita. A Universidade de Oxford falava latim, a igreja também falava latim, né? Então, o inglês só veio a se tornar a língua oficial da Inglaterra já no século XIV, né? No fim do século XIV, já quase próximo do aparecimento de Shakespeare. Então ele é o inventor da língua inglesa. Racine, para escrever as suas obras, usou 3.000 vocábulos diferentes. Shakespeare usou 29.000 vocábulos diferentes, inclusive buscando termos da língua francesa, é claro, que foram agregados com esse domínio tricentenário do francês na Inglaterra, e buscando do latim, etc., enriquecendo. Ele criou a língua inglesa, né? E nós estamos também comemorando os 160 anos do nascimento de Freud, né? Freud, que nasceu em 6 de maio de 1856, na cidade de Freiberg, né?
na Morávia, Mähren em alemão, que era o Império Austríaco naquela época, né? E atualmente a cidade chama-se Prishbor, na Tchecoslováquia, onde eles têm lá até hoje a casa em que nasceu Freud, e que ele deixou junto com a sua família, o seu pai e sua mãe, quando ele tinha 3 anos de idade, para viver em Viena. Freud, desde a adolescência, no divã de Shakespeare. Freud criou, como adolescente, aos 11, 12 anos, um clube de cultura e de leitura e de intelectualidade em Viena, com um amigo chamado Silberstein. Então eles estudavam os autores, como especialmente Shakespeare, estudavam muito. Ele recitava já em adolescência de 12 anos textos ou trechos completos de Hamlet e de Macbeth. Ele se interessou muito, especialmente por essas duas obras de Shakespeare, onde nós sabemos que Lady Macbeth, o próprio Freud a denomina mais tardiamente em um texto dele como uma grande neurótica obsessiva, né? É claro, o tema de Macbeth é o general que é influenciado pela sua mulher, Lady Macbeth, o general Macbeth, e mata o rei da Escócia, né? Então matar um rei, um plebeu matar um rei é alguma coisa absolutamente assustadora, né? Então ele recitava já de cor trechos também de Júlio César, que é um drama que eu li completamente, é adorável, o discurso de Marco Antônio, o discurso que Júlio César entrando no Senado, ele é assassinado, e finalmente vem todas as cenas, né? Tem um momento em que Brutus discursa perante o corpo de César morto, tá? Ele era um dos conspiradores contra César, e finalmente depois tem o discurso de Marco Antônio, é alguma coisa realmente maravilhosa, a dialética em que eles entram, né? Em que Shakespeare entra dentro dessa peça. É alguma coisa que eu não vou entrar em detalhes, que não é o nosso assunto aqui no momento. Então Freud, eu já falei, então os trechos, ele gostava de recitar trechos, né? Incrível também que ele lia a obra ele leu Dom Quixote de La Mancha em espanhol também na adolescência. Aprendeu várias línguas sozinho, com um grupo de colegas, etc. Né? Em sua autoanálise, é isso que está aqui. A carta que eu li na introdução, ele escreve uma carta em 15 de outubro de 1897 para o Dr. Flies, cita Édipo Rei e Hamlet, e fala que ele era um Édipo Rei. Então ele realmente toma conhecimento da sua neurose, vamos dizer, célebre, dessa neurose célebre. O aparecimento fenomênico da célebre neurose, esse nome que a gente deu, né? Que é preciso que ela exista. Em Hamlet e Édipo Rei, há 2 pais mortos. E no caso nós temos um terceiro pai. O terceiro pai não é morto, mas é objeto de uma grande rivalidade inconsciente. Seria o pai de Freud, né? Aqui nós estamos falando do pai de Hamlet, estamos falando de Laio, né? Estamos falando de Laio, rei de Tebas, pai de Édipo, estamos falando de Hamlet, rei da Dinamarca, pai do príncipe Hamlet, e estamos falando de Jacob Freud, os dois primeiros vítimas de parricídio, mas Jacob Freud, Freud fala num parricídio inconsciente, né? Num parricídio do ponto de vista da estrutura do inconsciente. Esse pai falecido em 1896, o que desencadeou a autoanálise freudiana e a poese da interpretação dos sonhos. Foi nessa autoanálise que ele teve nesse método quase obsessivo de adotar sonhos e pedir sonhos de outros colegas e de pacientes, ele realmente conseguiu chegar à obra magna
da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, na medida em que com isso se chega ao conhecimento, à epistemologia de que os sonhos são um diálogo, que os sonhos é o inconsciente que fala, que pensa, que tenta resolver, que dialoga com o eu-moi, não é? Então é o eu-je em todo o seu discurso, né? E que é alguma coisa que Lacan simplifica bastante, porque há uma deformidade, né, na cena dos sonhos. Temos o conteúdo latente, conteúdo secundário ou manifesto, né? E o conteúdo terciário, que seria a própria interpretação do analisando ou do analista. Mas é uma sequência de significantes e qualquer analisando, depois de algum tempo de psicanálise, ele consegue realmente entrar no significado o que está rolando ali aquele desfile de significantes, né? Eu gostaria de apresentar aqui um texto, eu vou ler um texto do Hamlet, de Shakespeare. Eu disse que na tragédia grega o herói conversava, o coro conversava com o herói, né? Na tragédia grega, o coro tinha essa função, havia o corifeu. Já no drama shakespeariano, ele dá uma ênfase muito grande aos chamados monólogos, em que a cena praticamente para e o herói começa a pensar, digamos, sobre a sua subjetividade, sobre a sua cadeia de significantes, enfim, e como ser no mundo, né? Ou como o ser o aí, né? Alguns filósofos brasileiros gostam de traduzir ser o aí, mas a gente já vem traduzido como ser aí, o ser no mundo, sendo que esse mundo não é o mundo cósmico material, mas é o mundo da subjetividade. Vamos lá. O design shakespeariano, o existencialismo. Esse é o texto, é a fala de Hamlet. Dentro daquela famosa frase, ser ou não ser, esta é a questão. Alguns traduzem como eis a questão, né? Ser ou não ser, essa é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna, ou tomar armas contra um mar de escolhos e, enfrentando-os, vencer? Morrer, dormir, nada mais. E dizer que pelo sono findam-se as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne, é a conclusão que devemos buscar. Morrer, dormir, talvez sonhar, eis o problema. Pois os sonhos que vierem nesse sono de morte, uma vez livres deste invólucro mortal, fazem cismar. Esse é o motivo que prolonga a desdita dessa vida. Muito deprimido, né? Quem suportar os golpes do destino, os erros do opressor, o escárnio alheio, a ingratidão no amor, a lei tardia, o orgulho dos que mandam, o desprezo que a paciência atura dos indignos. Quem podia procurar repouso na ponta de um punhal? Quem carregara, suando o fardo da pesada vida, se o medo de que vem depois da morte, o país ignorado, de onde nunca ninguém voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos? Assim, nossa consciência se acovarda, e o instinto que inspira das decisões desmaia no indeciso pensamento, e as empresas supremas e oportunas desviam-se do fio da corrente e não são mais ação. Silêncio agora. A bela Ofélia, ninfa, morta,
em tuas preces recorda os meus pecados. Hamlet, Shakespeare, não é uma tradução, é um texto de Bárbara Heliodora, em que ela está nesta obra aqui. Esse texto de Bárbara Heliodora, em que ela escolhe especialmente monólogos das principais, de quase 39 ou 29 peças de William Shakespeare. Aqui estão todos os créditos desta obra. Ela faleceu no ano passado, Bárbara Heliodora. Os mestres precursores do inconsciente. O teatro grego de Sófocles, eu acho que eu não citei, Eurípides, Ésquilo e Sófocles, a grande trilogia dos tragediógrafos gregos. O teatro grego de Sófocles, tragédia, herói e coro. Essa estrutura já está internalizada e tem muito a ver com a psicanálise. Já falamos na estrutura psíquica do teatro elisabetano, Shakespeare, o Dichter de Freud, né? Freud chamava Shakespeare de Dichter. Dichter quer dizer poeta em alemão, né? O poeta de Freud discursava para a rainha e o povo assistia ao diálogo. E finalmente é claro que ele apresentou peças até 1616 para o rei Jaime I. O monólogo privilegiado fazia assamblando o sujeito cogitante, substituindo o coro na tragédia grega. A escritura de Freud é interessante. Vamos voltar ao assunto Freud. Freud cita Hamlet 23 vezes em toda a sua obra, nos seus textos. Foi feito um levantamento. É claro que eu não fiz pessoalmente esses levantamentos. Algumas eu conheço, outras, claro que não. Em Obsessões e Eufobia, que é um texto de 1893 de Freud, ele cita Lady Macbeth como uma grande obsessiva, né? Lavando as mãos dezenas de vezes, as mãos que ficaram ensanguentadas com o sangue do rei da Escócia, né? Que ela e o marido, o general, realmente ela articulou o assassinato do rei para que seu marido se tornasse o rei da Escócia. Shakespeare, o psicanalista, interessante isso aqui, é muito bonito. Representa estruturas clínicas. A neurose edipiana nós já sabemos que está em Hamlet, né? A neurose obsessiva está em Macbeth. É bem interessante. Tem um filme recente que eu teria visto num dos cinemas da cidade. Foi filmado o drama Macbeth. Muito bonito. Temos a paranoia em Otelo, né? Otelo é um típico paranoico, né? Que chega a matar Desdémona com seus ciúmes paranoicos. É um exemplo tipo de paranoia, né? E temos também a doença passional, né? A doença passional, que é o caso de Romeu e Julieta, que é um drama que é muito popularizado, inclusive, né? Ele é bastante popularizado. E às vezes até em novelas brasileiras eles tentam introduzir determinados elementos de Romeu e Julieta. Hamlet é Édipo. Carta de Freud a Fliss, é claro, em 15 de outubro, não vamos esquecer, de 1897. Freud afirma antes a sua autoanálise, isso nós já até lemos aqui antes, que Édipo, o rei, está em todos os humanos. Um Freud horrorizado, sim, inicialmente, porque ele estava tratando da sua própria condição, e ele era o primeiro a reconhecer isso, né? Mas é claro que Sófocles e Shakespeare já tinham tratado do tema. Um Freud horrorizado com sua própria condição edipiana a ser castrada, que ele consegue finalmente castrar, né? Hamlet sente inveja do rei Cláudio, nós já falamos, seu padrasto, porque assassinou seu pai. Ele que queria ter feito esta função, de acordo com as interpretações psicanalíticas. Os discursos edipianos de Hamlet em Shakespeare. Falando com a mãe Gertrude, a rainha Gertrude, ele diz: o rei não dorme esta noite, ele fala para a mãe.
esbanja luxo e promove impudente orgia. Isso é um filho edípico, né? A fixação de Hamlet no objeto mãe e a recusa da outra mulher, Ofélia, né? Ofélia, filha de Polônio, ela acaba sendo recusada, e nós temos em pinturas clássicas, tem uma pintura que é do ano mais ou menos bastante antiga, uma pintura muito linda, dela morta no rio. Ele é rejeitado porque toda mulher tinha que ser recusada dentro do complexo hamletiano. E Ofélia é recusada. Como seria entrar entre as pernas de uma donzela? Ele fala esse tipo de coisa diretamente a Ofélia. Por sabedoria, os homens sábeis sabem bem o bastante que monstro vós fazeis deles. Isso ele falando para Ofélia. Para o convento, vá, e rapidamente também. Adeus. Ele despacha Ofélia, que finalmente pratica o suicídio. A tragédia, drama, como continente da célebre neurose, o fenômeno edipiano, né? Há uma trindade metafórica, pai, mãe, filho. Mas nós temos que falar em metáforas, né? Para modernizar. Metáfora paterna, metáfora materna. Porque nós não podemos ter dois pais, duas mães, um pai e uma mãe. Ou só uma mãe, né? Nas famílias ocidentais é muito frequente hoje só a mãe e seus filhos, né? Pode dar certo, pode não dar. Né? E na protovisão de Freud, o Édipo é um patos implacável e tenebroso. Isto quando se autoanalisava. Já colocamos, estamos repetindo. A normalização, nós separamos aqui a ação, a normalização do Édipo patos no cronos significante. Ele é necessário para a saúde mental, o Édipo, mas ele precisa de mais um significante para fazer uma cadeia, uma metonímia, que é o significante da castração, o significante da privação. Então, através dessa normalização do Édipo patos, nós temos a inauguração da sexualidade infantil, que no trânsito para a sexualidade adulta podemos acrescentar. Claro que tudo isso ocorre depois da díade primeira, dessa díade fusional mãe-bebê. O Édipo é uma necessidade lógica do sujeito em estruturação. Claro, todo sujeito precisa de passar por ele, né? Isso é necessário. E é fácil de perceber o processo edipiano na criança. Há a tendência de alguns estados em fazer política de gênero com crianças de 4 anos e 3 anos, eu acho profundamente precoce. Eu entendo que devemos permitir que a interação com os objetos, com as metáforas parentais, esse processo de construção, vamos dizer, da sexualidade, ele aconteça dentro do âmbito familiar. E não é uma escola que deve ter o poder de definir o gênero de uma pessoa, a orientação homossexual ou heterossexual, porque nós sabemos que os amores homossexuais e heterossexuais, dentro do processo edipiano, eles rolam realmente com toda a clareza, e finalmente isso vai levar a uma orientação sexual. Eu não diria uma opção, que é alguma coisa que está pré-determinada, vamos dizer, pela estrutura do inconsciente que é estruturado. A castração introduz o significante do Édipo lícito, né? Eu acho que é isso aí, esse significante que tem que fazer metonímia com o significante Édipo. Seria a licitude, né? Essa licitude. Isso é muito importante que nós coloquemos. Freud barrado em Roma, né? Incrível, né? Ele, toda vez que ele viajava com seu irmão, com a sua cunhada, ele não dava conta de chegar a Roma. Mas com a morte do pai, em
repetindo, em 1897, ele entra num processo depressivo e ele faz a sua autoanálise. Eu não diria que seria uma autoanálise, é uma análise em que ele faz com o Dr. Wilhelm Fliess, né, por cartas e por encontros periódicos. Jacob Freud é atacado por um antissemita. Essas são as memórias infantis de Freud principais, né, em sua autoanálise. Jacob Freud é atacado por um antissemita. Quando andava na rua, o antissemita bate na cabeça de Jacob Freud e joga o kippah muito longe. E o filho, essa história é contada ao filho, Freud, e Freud pergunta ao pai: o que o senhor fez? Ele diz: peguei o meu kippah e continuei. O desejo dele é que o pai tivesse entrado em estado de fúria e tivesse acabado com a figura do antissemita. Isso o menino, né? Então ele recalca já um pai fragilizado, um pai fraco. A supermãe Amália Freud, né, cria o meu pequeno Sig de ouro. Era assim que ela chamava o seu filho. Ele era o preferido. Um piano começou a ser utilizado na casa, em Bergasse 19, Viena. Ele se queixa que estava atrapalhando, a mãe manda tirar o piano rapidamente. Ele estudando, Freud, adolescente, estudando as guerras púnicas, que é as guerras de Roma contra Cartago, que ocorreram em 246 até 146 a.C., né? Foram 100 anos essas guerras, parece que foram 3 grandes guerras, em que do lado de Roma nós tínhamos Amílcar, Aníbal e um outro general que eu não me lembro. E Freud, como adolescente, ele torcia, ao contrário dos seus colegas, ele torcia para os generais cartagineses, para os generais perdedores, e não torcia para os generais romanos. E ele veio a entender que ele estava também, esses generais, como representação dos nomes do pai, esses perdedores, era o pai fraco que ele havia introjetado, né? Então veja você, esses 3 elementos, e há outros, mas são importantes dentro da análise, da psicanálise do próprio Freud, né? Nos meandros da interpretação dos sonhos, culpas, é claro, dificuldades de grandes pesadelos em relação ao pai, né? Cenas de ciúmes do pai, ele sente nas cenas oníricas, e o gozo como objeto materno, né? O Édipo de Freud galga ao significante da castração. Ele consegue realmente, com a ajuda de Fliess, resolver esta questão, né? Enfim, conquista Roma em 1901. Ele publica a Interpretação dos Sonhos. Em 1901 ele chega a Roma, visita Roma sem nenhum problema. Por que não visitar? Porque Roma, ele era barrado em Roma, a Roma dos Césares, a Roma dos imperadores, a Roma dos homens poderosos, das metáforas paternas poderosas. Por isso ele era recusado. Por isso o inconsciente dele é recusado. Depois da análise, tudo se processou bem. Em 1901 ele lá esteve e ele volta em 1913, se não me engano, e permanece 21 dias indo visitar a estátua de Moisés, de Michelangelo, para admirá-la, descrever, para refletir, enfim. Talvez, e ele escreveu um texto mais curto sobre Moisés, e mais tardiamente, eu acredito, um ano antes de falecer, ele publicou a grande obra Moisés e o Monoteísmo, que deve ter sido uma inspiração desses 21 dias que ele ia sistematicamente à igreja, que não é a Basílica de São Pedro, não me lembro o nome, onde está a figura, a estátua de Moisés de Michelangelo na tumba do Papa Júlio II. Né? E vamos ver aqui um texto de Lacan. Tem uma novidade, para o segundo semestre, pode ser interessante. O novo seminário de Lacan, o livro 6,
publicado na França e publicado aqui. Em francês o nome é Le Désir et son interprétation, em português o Desejo e sua interpretação. Já está disponível e ele fala de Hamlet o tempo todo. Eu sugeriria, se fosse possível, até como sendo uma atividade para terminar o nosso semestre, se nós pudéssemos assistir a um filme que trate muito bem, que reflita bem o drama shakespeariano Hamlet, porque ele fala o tempo todo de Hamlet nesse seminário. Portanto, na perspectiva do sujeito, do príncipe Hamlet, o desejo do outro, o desejo da mãe, se apresenta essencialmente como um desejo que não escolhe entre o objeto eminente. Ele está falando das relações dele com a mãe, das relações incestuosas, né? Idealizado, exaltado, que é o pai de Hamlet. Quer dizer, há uma luta entre a mãe e Édipo, e Hamlet, em relação à figura do pai, o rei Hamlet. E esse objeto depreciado, desprezível, que é Cláudio. O Jacques Alain Miller constrói textos praticamente com muito longos, parágrafos longos demais. Eu acho que para dar o sentido da oralidade da fala de Lacan. E esse objeto depreciado, desprezível, que é Cláudio, o irmão criminoso e adúltero, né? Se a mãe não escolhe, é devido a algo que nela é da ordem de uma voracidade instintiva. Ele fala de uma perversão em Gertrudes, né? Na rainha Gertrudes, a mãe de Hamlet. Digamos que o sacrosanto objeto genital de nossa recente terminologia se apresenta nela, como não sendo nada mais que objeto de um gozo, que é realmente satisfação direta de uma necessidade. O Seminário Livro 6, o desejo e sua interpretação. Obrigado.